Bom, vamos lá. Então, a gente vai continuar estudando plantinhas, né? A gente está vendo a frente de botânica agora. E a aula que a gente vai ver hoje é sobre a morfologia e a anatomia de angiospermas. Primeiro, eu queria saber se vocês sabem o que significam esses termos, né? Morfologia e anatomia. Eles geram bastante confusão. A Lara falou relativa à forma. É basicamente isso, morfologia. Quando a gente fala morfologia, a gente está vendo a aparência externa. Então, a gente bate o olho em algum organismo, tipo, por exemplo, eu aqui agora, vocês estão me olhando, eu estou vendo a minha morfologia. Se eu quiser estudar o organismo que eu estiver estudando, né, a planta, o animal, por dentro, como que estão organizados os órgãos, os tecidos, a gente fala em anatomia. Então, morfologia é aquilo que a gente vê externamente, e a anatomia a gente está falando de estruturas internas. E aí eu queria começar com vocês, com uma dinâmicazinha, um exercício com vocês. Eu não sei se vocês já pararam para olhar algum vegetal, algum legumes, e pensar em que parte da planta corresponde aquele alimento, né? A batata que a gente come, que parte da planta será que é? Talvez o alho. O alho é uma coisa muito emblemática, né? O que seria o alho? E aí eu queria que vocês pensassem junto comigo. Eu trouxe aqui algumas fotos. A gente pensasse o que a gente está vendo corresponde à raiz da planta, ao caule da planta ou à folha dessa planta. Tudo bem? Isso que a gente vai começar a ver aqui agora é a morfologia. Então, a parte externa. A gente pensar na cenoura. A cenoura, será que ela corresponde à raiz, ao caule ou à folha? Eu não vou dar as respostas agora, tá? Vão respondendo, mas a gente vai ver as respostas ao longo da aula. Acho que a raiz a cenoura é mais tranquila, né? O pessoal tá falando que é uma raiz. A batata. Raiz também? A gente vai ver. Gengibre. São coisas que a gente não para pra pensar no nosso dia a dia, né? A gente come essas coisas, mas a gente não pensa muito sobre elas. E é interessante pensar sobre. Você acha que gengibre também é uma raiz? Nossa, eu tô trazendo só raiz, gente. Cebola. Aí fica complicado, né? Chega na cebola, fica um negócio meio esquisito. Bruna falou caule. A cebola é. Ó, a Mariana falou flor. Será que é uma flor? Será que tem a ver? A gente vai descobrir. Batata doce. Uma raiz. Beterraba. Caule. A gente vai ver a beterraba hoje. Inclusive, essa foto tá muito linda, né? Eu não gosto de beterraba, mas dá até vontade, assim. E o alho, que eu tinha comentado, o que vocês acham que é? Alho e cebola são mais difíceis, né? Da gente conseguir olhar para eles e tentar entender o que é aquilo, que parte da planta que é. O alho eu acho que é o mais difícil, assim. Raiz, caule. Bom.
Então, ao longo da aula, a gente vai falando sobre raiz, caulifólio, e aí eu vou dando as respostas para vocês. Antes da gente falar dessas estruturas, né, as estruturas externas da planta, né, raiz, caulifólio, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os tecidos que compõem uma planta. Então, se a gente pudesse olhar internamente, né, se a gente fizesse um corte, colocasse no microscópio, a gente veria tecidos que estão organizados ali. E aí eu queria que vocês pensassem em que tipo de tecido vocês acham que uma planta tem. Não quero que vocês pensem em nome específico de tecido, mas eu quero que vocês pensem em funções, assim, por exemplo. A gente tem o nosso tecido adiposo, que é a nossa gordura. Ele tem uma função de armazenar a gordura. A gente vai ter um outro tecido que vai ter uma outra função. Que tipo de tecido, né, que vocês acham que as plantas têm? Com que funções? A Bruna falou uma coisa tipo pele, uma pele casca, algo para armazenar energia, um tecido para proteger. A Lohane já está indo no caminho, assim. Não tem só um tipo, Juliana. É justamente isso. A gente tem que ir pensando, assim, em categorias, assim, de tecidos. Tecido para respirar? É, não exatamente isso. Mas em um dos tecidos que a planta tem, ela faz as trocas gasosas. Um para fotossíntese, interessante. Inclusive, essa imagem que eu estou mostrando para vocês são várias células vegetais e cada pontinho verde são cloroplastos. Eu acho muito bonito. Bom, gente, se a gente pudesse pegar todos os tecidos da planta e dividisse em categorias, a gente teria os tecidos que estão fazendo o revestimento da planta, os que fazem a condução da planta e os que estão preenchendo ali a planta. A gente vai ver como que é esse sistema de preenchimento. Então, vamos começar com os tecidos de revestimento. Então, como algumas pessoas já tinham falado, né? É o que vai proteger o vegetal. Então, vai revestir, né, como um todo a planta. Aqui eu coloquei que o tecido de revestimento, ele tem como uma função muito importante nas plantas evitar a perda de água. Então, se a gente pensar que no ambiente terrestre a água não é um recurso tão fácil de ser conseguido, o organismo ele tem que ter maneiras de controlar essa perda d'água. E ter um tecido de revestimento é bacana. Mas vocês conseguem pensar em outras importâncias dela ter um tecido de revestimento? Sônia, então, esses pelinhos que geralmente as folhas têm fazem parte de um tecido de revestimento, tecido mais externo, que é o que a gente chama de epiderme. Oi, Yasmin, pode falar. Ah, tá. Depois eu vou falar sobre caule. Eu vou falar sobre cada um. Então, que outras funções que vocês acham que pode ter um tecido de revestimento? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? É difícil essa pergunta, né? Mas o tecido de revestimento, não só nas plantas, mas se a gente pensar na gente também, a nossa pele, que é um órgão, que é formado por vários tecidos, esses tecidos eles vão ter uma função de impedir com que coisas entrem dentro da gente. Ele funciona como uma barreira do sistema imune. Então, se a gente não tivesse nós, por exemplo, na nossa pele, qualquer coisa entraria do nosso corpo. Qualquer bactéria, qualquer vírus que está no ar, qualquer poeira, qualquer coisa estranha entraria dentro do nosso corpo e isso não seria muito legal. Com as plantas é a mesma coisa. Então, se elas não tivessem um sistema de revestimento bonitinho, qualquer coisa poderia entrar dentro do corpo da planta e ela poderia, enfim, morrer muito facilmente. Não só entrar, né, mas também sair.
Se essa planta ela não tem algo que delimita o corpo dela, as coisas começam a sair. Pensa se a gente não tivesse a nossa pele. Os nossos órgãos iam começar a literalmente pular do nosso corpo. Principalmente se a gente pensar na nossa barriga. Então, ter um tecido de revestimento é importante para proteger o organismo como um todo. No caso aqui das plantas, para evitar a perda de água. Mas também é uma barreira muito importante do sistema imune. Vocês vão ter, acho que, aula de sistema imune com a Paula daqui umas boas aulas, mas vocês vão comentar um pouquinho mais aprofundado isso com ela. Tem algumas plantas que elas vão ter, então, né, esse tecido de revestimento, que geralmente a gente chama de epiderme, e algumas vão acabar secretando uma substância que a gente chama de cutícula. Cutícula é como se fosse uma cera que vai impermeabilizar a planta. Eu não sei se, assim, acho que vocês já viram, algumas folhas que elas são muito brilhantes, assim. Você passa a mão, elas deslizam. Muito provavelmente é por causa da cutícula. É uma cera gordura, que vai acabar impermeabilizando a planta e fazer com que a perda de água seja mais difícil ainda. É uma estratégia dela para ela não morrer desidratada. Cacto, tem alguns cactos que brilham muito. Esse brilhinho geralmente é essa cera que forma a cutícula. Tudo bem? O tecido de revestimento, ele também pode ter algumas células específicas que vão secretar toxinas, por exemplo. Tem algumas plantas que você toca e, enfim, ela pode acabar liberando alguma substância que é proteção, né? Se algum animal quiser comer ela, ela libera aquilo e aquele animal não vai conseguir comer a planta e a planta sobrevive. Ponto para ela. A segunda classe de tecidos que a gente tem são os tecidos de condução. Então, a gente poderia até fazer um paralelo com o nosso sistema de condução, que é o nosso sistema circulatório. Então, a gente tem vários vasos sanguíneos, né? Veias, artérias, capilares. E o nosso sistema circulatório ele serve basicamente para transportar nutrientes, água, açúcar, vitaminas, hormônios, tudo que for importante para todas as partes do nosso corpo. As plantas também vão ter um sistema de condução, né, de água e nutrientes, só que elas não têm sangue, né? Elas vão ter o que a gente chama de seiva. E assim como a gente tem veias e artérias que levam coisas diferentes, as plantas também vão ter dois tipos de vasos diferentes, que são o xilema e o floema. A gente vai ter uma aula para falar sobre xilema e floema, mas por enquanto, para vocês saberem, o xilema é o tipo de vaso condutor que conduz água e sais minerais. E o floema conduz açúcar. Geralmente o floema ele é mais docinho, é o que dá, né, quando a gente come, por exemplo, uma alface e a gente sente aquele gosto mais docinho, é o que estava ali no floema. Geralmente no xilema a gente encontra mais água e sais minerais mesmo. Oi, Yasmin. Da impermeabilização. Sim. Então, teoricamente, essa impermeabilização não deixa nada entrar. O que acontece é que nas folhas, por exemplo, vão ter células especiais que são tipo portinhas que em determinados momentos do dia ela abre, capta gases, né, gás carbônico, gás oxigênio e fecha. Mas aí no resto da planta nada vai entrar. Isso é uma das desvantagens, né? A gente impermeabiliza, nada vai sair, mas também dificulta a entrada, né, de coisas que são importantes para a planta. O açúcar é a base da natureza, é isso mesmo. Assim, a gente vai ter aulas de ecologia
E a gente vai ver que sem as plantas e sem o açúcar que é produzido por elas, nenhuma forma de vida existiria. A seiva, Juliana, é o líquido que tem dentro da planta que vai transportar o que ela precisar, né? Água, nutrientes no geral. É como se fosse o nosso sangue, que transporta tudo que a gente precisa, só que no caso das plantas não é sangue, é a seiva. Quando a gente corta alguma planta, alguma coisa assim, sai aquele líquidozinho, geralmente transparente, aquilo é a seiva da planta. Em algumas plantas é uma seiva leitosa, uma seiva bem branca, assim, parecendo leite. Então, Yasmin, ela vai conseguir água através das raízes. Aí na ponta das raízes não vai ter essa impermeabilização. A gente vai ver um pouquinho sobre raízes, mas em alguns pontos assim da planta não tem como ser impermeável, porque aí ela não vai de fato conseguir água e as coisas que ela precisa. E aí, a última classe de tecidos, né? Tudo que não tiver revestindo a planta e tudo que não tiver conduzindo seiva, vai se encaixar nos tecidos que a gente chama de tecido de preenchimento. E aí eles vão ter, assim, todas as outras funções, né? A gente tem tecidos de reserva, então se a gente pensar, por exemplo, naqueles alimentos que eu mostrei para vocês, eles têm vários tecidos de reserva. Então, uma batata que é rica em amido, ela vai ter vários tecidos que vão estar armazenando amido. A gente tem alguns tecidos que literalmente eles são só para preenchimento, para preencher espaços vazios dentro da planta. E a gente também tem tecidos de sustentação. Então, se a gente pensar numa árvore muito grande, ela tem muitos tecidos que sustentam ela, né? É uma árvore pesada, por exemplo, de vários e vários metros. Então, ela tem que ter algum tipo de tecido que vai sustentar ela, como se fosse os nossos ossos, né? Que sustentam a gente, fazem a gente ficar de pé. A planta também tem tecidos que vão sustentar ela. E aí, enfim, a gente tem tecidos que vão ser especializados em fotossíntese, então eles vão ter uma grande quantidade de cloroplastos. E, enfim, a gente tem vários outros tecidos de preenchimento. Tudo que não estiver revestindo e conduzindo é tecido de preenchimento. Aquilo na babosa é a seiva. É exatamente isso. É a seiva dela. Tem plantas que têm uma seiva um pouquinho mais espessa. E aí, agora sim, né, a gente sabendo os tecidos que compõem as plantas, a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos das plantas. Então, começando pela raiz. A raiz é um órgão que vai ter a função, basicamente, de absorver água e nutrientes do solo. Geralmente, as raízes elas são subterrâneas, então elas ficam por baixo da terra. E além de absorver a água e os nutrientes que estão ali no solo, elas também vão fazer um grande papel na fixação da planta. Então, para a planta ficar bonitinha ali, ela precisa das raízes sustentando ela. Geralmente, então, né, como eu falei, essas raízes elas são subterrâneas. A gente não vê as raízes. A gente tem exceções, né, de raízes aéreas, eu vou mostrar para vocês. E, e geralmente elas não têm clorofila, porque se a raiz ela tá debaixo da terra, não tem como ela fazer fotossíntese. A gente sabe que a fotossíntese ela precisa da luz do sol para poder acontecer. Se a raiz é subterrânea, não faz sentido ela ter um monte de cloroplasto e clorofila, porque ela não vai conseguir fazer fotossíntese. E as raízes, elas podem ser encontradas em dois sistemas de organização. O sistema que a gente chama de axial e o sistema fasciculado. Começando pelo fasciculado, é uma organização em que as raízes todas têm o mesmo tamanho. A gente não tem uma raiz principal e a partir dela se ramificam raízes laterais. Por exemplo, a raiz da babosa que a gente está falando, se vocês desenterrarem a babosa, ela vai ter uma raiz toda assim. As raízes são todas do mesmo tamanho e, enfim, uma não parte da outra. Elas partem todas de um mesmo ponto do caule. O milho, por exemplo, o milho ele também tem esse tipo de raiz. A gente tem outras plantas que vão ter um outro tipo de organização da raiz. Que a gente vai ter uma raiz principal,
E dessa raiz principal vai começar a surgir raízes laterais, que é o que eu estou mostrando para vocês. Aqui a gente tem uma raiz principal, e aí parte uma raiz secundária, uma terciária, e aí elas vão se ramificando. Quem já plantou feijão já deve ter visto que a raiz do feijão ela é desse tipo. A gente tem uma raiz principal e aí ela vai se ramificando. Então, eu não sei muito sobre a babosa. Se faz, assim, eu sei que muita gente usa para o cabelo e para pele e tal, mas eu nunca parei para ver exatamente, tipo, a base científica assim por trás. Mas eu posso dar uma lida, que aí eu falo para vocês. Bom, e aí a gente tem algumas especializações de raízes. Então, nem toda raiz vai ser igual a que eu mostrei aqui nessa minha plantinha genérica. Então, uma raiz que está no solo, né, enterrada, que vai estar fixando a planta, que não faz fotossíntese. Nem todas as raízes são assim. A gente tem alguns tipos específicos de raízes. A primeira é a raiz tuberosa, que ela vai servir basicamente para armazenar nutrientes. Então, a mandioca. A mandioca é uma raiz. E é uma raiz que está adaptada para armazenar o máximo de amido possível. Então, essas raízes, que são raízes tuberosas, elas vão ter uma grande quantidade de tecido de reserva, que fazem parte daquele sistema de preenchimento, né, que tem os tecidos de reserva. As raízes que são tuberosas, elas vão ter muitos daqueles tecidos. A gente tem algumas raízes que têm a função de fazer troca gasosa, então a gente chama elas de raízes respiratórias. E geralmente é o tipo de raiz que a gente encontra no mangue. No mangue, gente, essas plantas elas ficam com partes da raiz totalmente alagadas. E não é tão fácil um organismo conseguir oxigênio na água. Enfim, a gente tem organismos que são aquáticos, eles são adaptados para isso, mas organismos que não são adaptados, eles não conseguem tirar oxigênio tão fácil da água. É só pensar na gente, a gente não consegue respirar debaixo da água. E o que essas plantas têm é que as raízes elas ficam um pouquinho fora d'água e elas fazem toda a troca gasosa e conseguem captar o oxigênio necessário para levar até a ponta da raiz que está lá super enterrada debaixo, enfim, da água. A gente tem algumas raízes que são sugadoras, são raízes parasitas. Então, elas vão sugar a seiva de outra planta. Então, por exemplo, a gente tem uma planta parasita e ela literalmente finca a raiz dela na planta hospedeira e dali fica absorvendo tudo daquela planta. Então, todo o açúcar que a planta hospedeira produziu, toda a água que a planta hospedeira absorveu, essa planta parasita vai pegar para ela. Isso é muito triste. Enfim, um tipo de planta parasita que tem esse tipo de raiz sugadora é o cipó-chumbo. Eu não sei se vocês já viram esse tipo de planta. Fica até bonito, assim. Quando a gente olha uma primeira vez, assim, é bem bonito, né? A gente tem um canteiro, assim, de verde e tem essa planta que é amarela, meio alaranjada, assim, em cima. Mas é cipó-chumbo. É um tipo diferente. Cipó-chumbo. Não sei se vocês já viram isso, né? Enfim, eu acho que fica super bonitinho, mas assim, a planta de baixo tá sofrendo. Então, geralmente, o que as pessoas fazem é tirar esse cipó-chumbo para a planta hospedeira não morrer. E aí a gente tem raízes estrangulantes. Elas são raízes, basicamente, que se enrolam no caule de outras plantas e ficam ali. Então, é uma planta que vive, por exemplo, no topo de uma árvore. E ela tem a raiz estrangulante. Ela vai enrolando essa raiz no caule da planta que ela está em cima para se fixar, para realmente se sustentar ali. Só que às vezes ela
por conta do nome, né, estrangulante, muitas vezes ela acaba se enrolando tanto na planta, no caule da outra planta, que ela acaba matando. Essa imagem eu acho, assim, simplesmente muito linda. Eu não lembro exatamente qual é o nome dessa árvore, mas a gente consegue ver que as raízes dela estão se projetando para o caule dessa outra árvore, estão literalmente estrangulando essa árvore. Provavelmente no futuro, talvez essa árvore que está sendo estrangulada, ela pode acabar morrendo. Tudo bem, gente? As raízes estão violentas, assim. Tem umas coisas meio estranhas, assim, que a gente vê nas plantas mesmo. E aí Então, vamos essa para as. Oi, respiratória é mais aquática? desculpa, não entendi. Travou. Essas respiratórias são mais aquáticas? Geralmente elas são encontradas em plantas que vivem em áreas alagadas, Ah, tipo entendi. manguezal. Professora, com licença, no caso Oi. dessa estranguladora, ela mata por ter uma relação de parasita também, né? Eu não sei se a gente pode chamar de parasita. Eu não tenho certeza, porque assim, teoricamente, ela não tá pegando nenhum recurso da planta hospedeira, assim, digamos. Ela só tá ali se apoiando para tentar, enfim, sobreviver. Eu não sei se a gente pode chamar isso de parasitismo, mas aí eu pesquiso e eu falo para vocês depois, tá bom? No caso da sugadora, é uma relação de parasitismo clara, assim, porque ela realmente pega recursos da planta hospedeira. Ela pega água, açúcar, que é produzido pela planta hospedeira, para ela. E aí vamos ver algumas respostas, então, daqueles alimentos que a gente viu no início. Então, a cenoura é uma raiz. Acho que ela é a mais fácil, né, daqueles alimentos que eu trouxe para vocês. Então, a cenoura é uma raiz. A batata doce é uma raiz. E a beterraba também é uma raiz. Então, todos esses alimentos, eles são a raiz da planta. E só, de raiz, gente, é isso. Então, todos aqueles outros alimentos que eu mostrei para vocês, ou vão ser caule, ou vão ser folha. Então, fiquem espertos. A próxima estrutura, então, é o caule. O caule, ele basicamente tem a função de conduzir a seiva. Então, ele vai conduzir tudo aquilo que foi absorvido pela raiz, é o caule que vai levar até as folhas. Então, o caule, ele é bastante rico em tecido de condução. Se a gente pudesse fazer um corte e olhasse no microscópio, a gente veria muito tecido condutor. Porque o caule, ele tem primariamente essa função. O caule também, ele tem a função de sustentar as folhas. Então, se a gente olhar para uma planta, as folhas, elas partem diretamente do caule. Então, o caule, ele tem essa função de ficar sustentando as folhas. E o caule, ele também faz a comunicação entre a raiz e folha. A raiz e a folha, elas não estão ligadas diretamente e elas acabam se comunicando por meio do caule. Quando eu digo comunicação, é comunicação química. Então, tanto a folha quanto a raiz podem liberar substâncias químicas e elas vão se entendendo ali, elas vão conversando quimicamente entre elas. E alguns caules, eles podem realizar fotossíntese. A regra é que se é verde, faz fotossíntese. Se não é verde, não faz. Aí eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui no caule. Professora, desculpa, e qual Oi. é a regra que você falou da fotossíntese? Geralmente, se o caule é verde, é porque ele é fotossintetizante. Ah, tá. Obrigada. E eu queria mostrar um pouquinho da estrutura para vocês de um caule. Então, vamos pegar primeiro essa planta aqui da esquerda. Então, onde eu estou passando aqui com o mouse é o caule, propriamente dito. A gente vê aqui do caule partem as folhas. E se a gente pudesse dar um zoomzinho aqui, a gente veria que entre o caule e a folha que está partindo do caule, a gente tem uma estrutura muito, muito, muito interessante,
que são as gemas. No caso, gema maxilar, mas enfim, gemas no geral. Alguém faz ideia do que seja isso? E qual a função disso? O que isso vai se tornar um dia? Nessa foto tá parecendo um feijão mesmo. Basicamente, em todas as plantas vai ter essa estrutura, né? Então, entre o caule e a folha, a gente vai ter essa estrutura, que é a gema, e ela é formada por células que são células mais indiferenciadas. Essas células, elas podem dar origem a um novo caule. Então, se a gente vê uma planta e perceber bem, se a gente pegar um caule, por exemplo, e ficar olhando entre a folha e o caule, a gente pode ver que acaba brotando algumas ramificações, né? Acabam brotando novos caules, flores também. A gente vê, né, umas hastes florais assim partindo. Então, é bem interessante de ficar observando. Então, se vocês tiverem tempo e paciência, em algumas plantas dá até para olhar isso a olho nu. Tem algumas plantas que a gema é muito pequena e a gente não consegue. Mas tem algumas plantas que elas são grandinhas até. E, eventualmente, por algum motivo assim na natureza, essa gema pode se desenvolver e gerar uma ramificação ali do caule. Oi, Yasmin. Eu só ia perguntar ali onde está escrito ramo, seria tipo a planta? Um Seria a pedaço de folha. planta? É, a folha. A folha. Ah, tá. É aquele cabinho da folha, sabe? Ah, sim. É que eu falei planta, mas eu quis dizer folha mesmo. É, não, tudo bem. E aí a gente tem alguns tipos específicos de caule, né? Nem todo caule é igual. Então a gente tem alguns caules que formam troncos. Então são caules que a gente fala que são caules lenhosos, eles literalmente têm muita lenha. Se a gente pensar em lenha que as pessoas usam para, enfim, fazer fogueira. É um tronco, então tem bastante tecido lenhoso, que basicamente tem a função de sustentar a copa da árvore. Então, todas aquelas folhas que formam a copa da árvore são sustentadas por esse caule, que é um tronco. A gente tem alguns caules que são específicos para armazenar água, que é o caso do caule do cacto. Então, a parte verde que a gente vê do cacto é o caule dele. E a gente dá o nome de cladódio. Vocês não precisam ficar se apegando a esses nomes. Eu quero que vocês tenham uma visão do quão diversas as coisas são. Então, o caule do cacto, por exemplo, ele basicamente vai ter a função de armazenar água, principalmente se a gente pensar que cactos vivem em ambientes que são muito secos. Então, eles tendem a armazenar o máximo de água que eles podem, porque eles não sabem qual é a próxima vez que eles vão encontrar água. Então, esse caule, ele é adaptado para armazenar água e ele faz fotossíntese, por isso que ele é todo verdinho. A gente tem caules que são caules subterrâneos. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente comentou de pteridófitas, eu falei para vocês que o caule delas era subterrâneo e a gente chamava de rizoma. Isso também pode acontecer em outras plantas. Inclusive, era um daqueles alimentos que eu mostrei para vocês. E aí a gente também tem caules que a gente chama de tubérculos, que eles vão ter basicamente função de reserva de energia, reserva de açúcar, de amido, enfim, do que precisar reservar. Que é o caso que ali eu já dei um spoiler, né? Que é o caso da batata. Então, o tubérculo e o cladódio, por exemplo, vão ter muito tecido de armazenamento. O gengibre é um caule. Eu acho isso muito estranho, mas ele tem cara de raiz, mas ele é um caule. Ele é um caule subterrâneo. Então, o gengibre é um rizoma. Ele parece uma raiz, mas não é uma raiz, é um caule que fica enterrado. E a batata inglesa, batata que a gente costuma comer normalmente, também é um caule. Ou seja, o que sobrou é folha. Tudo isso é angiosperma, professora? Tudo isso é angiosperma. Uhum. Até o cacto? Até o cacto. Mesmo ele não tendo fruta, fruto, sei lá. O cacto tem.
Ah, tem? Tem. Vou mostrar para você. Peraí, eu vou abrir o Google. Cacto florindo é a coisa mais difícil de ver. Mas eles dão flor, eles dão fruto. Tem alguns que são mais fáceis de ver, tem outros que são muito difíceis. Só um minutinho que tá carregando. Basicamente, quase todas as plantas assim que a gente pensar são angiospermas. Ai, tá travando tudo. Ó, geralmente os cactos eles têm umas flores bem diferentes. Elas são muito bonitas. Eu acho flor de cacto a coisa mais linda que tem. Esse aqui, por exemplo, polinizado por beija-flor, muito bonitinho. Ai, eu acho que tinha até uma foto ali de um beija-flor. Não é um beija-flor, é um pássaro. Ou é um beija-flor? E Não sei. essas flores dão algum fruto? Dão frutos. Dão frutos. Ah, Inclusive, eu acho que a pitaia, ela é o fruto de um cacto. Isso aqui é um cacto e aí tira a nossa, não flor. sabia. Pois é. Nossa, já comi, isso é muito ruim. Eu também não gosto, não. Acho bem ruim. Mas a pitaia é o fruto de um cacto. É um fruto bem bonito. Eu acho horrível, mas é muito bonito. É só bonito mesmo, que eu gosto. É. Bom, e aí, para a gente terminar, a gente vai falar sobre as folhas. As folhas, elas são estruturas que são especializadas em fazer fotossíntese. Então, 99%, 99,999% das folhas são verdinhas e elas vão fazer fotossíntese. A folha não tem só a função de fazer fotossíntese, ela também tem outras funções. É pelas folhas que as plantas vão transpirar. Então, plantas também transpiram, elas acabam suando, igual a gente, é um processo totalmente natural delas. E a gente vai ter uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é na folha, basicamente, que a gente tem trocas gasosas. As trocas gasosas podem acontecer no caule, podem acontecer na raiz, mas elas acontecem muito mais nas folhas. Então, a planta ela vai captar o gás carbônico que ela precisa para a fotossíntese, o oxigênio que ela precisa para respirar, tudo pela folha. E eu coloquei aqui que geralmente elas são aéreas. Eu desconheço alguma folha especificamente que seja subterrânea, mas como não dá para generalizar, a gente fala que geralmente é aérea. Provavelmente deve ter alguma folha subterrânea. Assim, cada dia a gente acha coisas estranhas assim na natureza. No fim da aula, meu computador resolve travar. Meu Deus. Travou, né? Acho que travou. As folhas, as nervuras das folhas, então, elas podem se organizar de duas maneiras. Se a gente olhar a folha de uma palmeira, por exemplo, ou uma folha de milho, enfim, plantas assim, a gente vê que todas as nervuras dela são paralelas, né? Elas correm sempre no mesmo sentido. E a gente tem outras folhas que elas são todas ramificadas, as nervuras.
Enfim, só curiosidade, né? Que a gente tem padrões diferentes, assim, nas folhas. E as folhas, elas também têm especializações. Então, aqui eu já dei um spoiler que a cebola é folha. E é o que a gente chama de catafilo, ou catáfilo. Eu prefiro falar catafilo. Que são folhas que são especializadas em armazenar nutriente. Se a gente pensar numa cebola, cada camada da cebola, né, se a gente pensar, a cebola ela tem várias camadas. E cada camada daquela é uma folha que se especializou para armazenar basicamente água. Né? A cebola ela é rica em água. Então, cebola é folha. Eu acho assim, super incrível. A gente tem em cactos, principalmente, especializações que a gente chama de espinhos. Então, as folhas elas se modificam e ficam muito pequenininhas e formam os espinhos. Então, se a gente pensar num cacto, cada espinho do cacto é uma folha. Isso eu também acho, assim, as folhas são incríveis, gente. Folha é a melhor parte, assim, das plantas. A gente tem folhas que são especializadas na fixação da planta, que é o que a gente chama de gavinha. Elas são folhas bem enroladinhas, que parecem caule, mas não são caule, são folhas. E elas usam essas folhas para se enrolar em alguma coisa, assim, para elas poderem se fixar. E a gente tem folhas que são especializadas em alimentar, em comer animais. Isso também é incrível, assim. Que são as folhas insetívoras. Que a gente tem planta carnívora. Eu coloquei o exemplo aqui dessa planta carnívora, que ela não é tão comum, né? Que é como se fosse um copinho. É uma folha totalmente modificada no formato de copo. E o que cair ali dentro, ela come. Oi, Yasmin. Eu só ia falar que então tem folha que armazena nutriente, mas também tem raiz, não sei se era raiz ou caule, que armazena também nutriente. Sim. Basicamente, qualquer parte da planta pode armazenar. Ah, Tanto tá bom, raiz, obrigada. quanto caule, quanto folha. Sim, Laura, que também tá travando. Deixa eu correr, porque meu tempo já acabou. E aí, eu queria comentar com vocês sobre um par de folhas muito especiais, que são os cotilédones. Então, as primeiras folhas de uma planta, elas são muito especiais. E por elas serem muito especiais, né, por serem as primeiras folhinhas da planta, a gente dá um nome diferente para elas. A gente chama elas de cotilédones. Essas folhas elas ainda são formadas quando essas plantas são embriões. Então, ainda quando está formando ali a semente, os cotilédones já são formados. E são folhas que são especializadas em armazenar nutriente também. Armazenar nutriente para o embrião. Então, se a gente pensar, por exemplo, no feijão, eu já tinha mostrado essa imagem para vocês, né? Se a gente abrisse um feijão no meio, é um trabalho de muita paciência. A gente vê aqui no meio, aqui onde eu estou apontando, o embrião. E o que seria a folha aqui, o cotilédone? Tudo isso aqui. Toda a parte nutritiva, basicamente, do feijão é uma folha que está modificada para armazenar nutriente para esse embrião se desenvolver. Eu acho que eu travei de novo. Meu Deus. Eu fui falar pro meu pai que o feijão tem embrião, aí ele ficou falando que ele fica grávido. Aí eu dei risada. E eu não soube explicar direito o porquê. Mas é isso. Professora, a parte Oi. que a folha é a parte branca ou a parte roxa? A parte branca, a parte roxa é a casca da semente. Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Eu acho que quase todo mundo já deve ter plantado feijão, né? E aí, quando a gente planta o feijão, vocês já devem ter visto essa estruturazinha que fica aqui.
que eu tô apontando aqui com o mouse, é o cotiledone. É a folha modificada para armazenar nutrientes. E aí, enfim, essa folha ela não costuma fazer fotossíntese, porque ela é totalmente voltada para armazenar tudo que o embrião precisa. E dependendo da quantidade de folhas de cotilédones que uma semente tem, a gente pode classificar a planta em monocotiledônia, quando ela só tem um cotilédone, que é o caso do milho, por exemplo. E se a planta ela tiver 2 cotilédones, 2 folhinhas dessa, a gente chama de dicotiledônia. No caso, o feijão é uma dicotiledônia, ele tem 2 cotiledonezinhos. E aí, se meu computador não travar, não vai travar, tenho fé. Eu quis trazer para vocês uma imagem de microscopia. Se a gente cortar uma semente e colocar no microscópio para ver as estruturas, se a gente pensar numa semente muito pequenininha, a gente veria mais ou menos isso aqui. Então, vamos ver o que são cada estrutura. Aqui onde eu estou apontando com o mouse seria mais ou menos a casquinha da semente. Essa região aqui seria o embrião. E essas duas estruturas aqui que vocês estão vendo, que eu estou apontando com o mouse, são os cotilédones. Eu acho muito bonitinho. Dá para ver muito bem em microscópio. E aí todo o resto aqui é material nutritivo também. A semente ela é toda voltada para não deixar o embrião passar fome. Tudo bem, gente? Então, o cotilédone é o que fica dentro? Eu pensei que o cotilédone era o feijão inteiro. No caso específico do feijão, acaba sendo o feijão inteiro. Mas em outras sementes, não. Ah, tá. Obrigada. Imagina. No caso dessa planta aqui, específico, o cotilédone ele não ocupa a semente inteira. Mas no caso do feijão, ocupa. Aí vai variar de planta para planta. Ah, e aí, né, os alimentos que a gente estava falando. Então, a cebola, como eu comentei para vocês, né, cada camada da cebola é uma folha. E o alho, o dente do alho é uma folha também. Isso, assim, quando eu descobri, eu achei sensacional. Pensar que cada dente de alho é uma folha extremamente gorda que está armazenando coisas totalmente aleatórias. Enfim, a próxima vez que vocês comerem cebola e alho, que vocês forem temperar alguma comida, vocês estão temperando com folhas. Isso é muito interessante. Nossa, mas hoje está travando muito meu computador. Meu Deus. Vai, destravou. Então era isso, gente. Eu já vou me despedindo aqui, porque já tô tomando um pouco da aula do próximo professor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, novamente eu trago aqui os meus contatos, então WhatsApp,